Olá, bom dia! O Repórter Visual entra no ar agora. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estudam se uma substância usada no combate à malária pode evitar a transmissão da doença de Chagas. Pesquisadores analisam cada parte do barbeiro. É que o parasita que causa a doença de Chagas se aloja no interior destes percevejos. E quando as fezes do inseto entram em contato com a pele humana, ocorre o contágio. Com o objetivo de barrar a transmissão da doença, estudo do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ descobriu que o inseto, ao entrar em contato com a substância quinidina, deixa de liberar o parasita causador da enfermidade. Para chegar aos resultados, os pesquisadores trabalharam por mais de 8 anos e dissecaram quase 1.000 insetos como este, o barbeiro, que é transmissor da doença de Chagas. Aos poucos a gente descobriu que, na verdade, foi um excesso de estresse oxidativo que teve, no trato digestório do inseto que acabou ocasionando esses fenômenos. Agora nós temos a capacidade não só de entender como esse processo acontece dentro do inseto, mas também pensar em estratégias inovadoras para o bloqueio da transmissão da doença de Chagas, impedindo ao mesmo tempo a reprodução do vetor, ou seja, a capacidade do inseto se reproduzir na natureza, mas também de bloquear a transmissão. 74% dos registros foram feitos no estado do Pará. Além da transmissão pelo contato direto com o barbeiro, existe a contaminação por alimentos in natura, como o açaí não pasteurizado. A doença de Chagas se enquadra como uma doença tropical negligenciada. O investimento público é absolutamente crítico para que todo esse conhecimento gerado, do entendimento de como essas doenças se manifestam e como intervir nessas doenças, deve ser usado como ferramentas para desenvolvimento e tratar essas doenças. Na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo e dinheiro para se dedicar às questões da alma. E é justamente isso que o Serviço de Psicologia Móvel busca resolver. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 5% dos brasileiros sofrem de depressão e 9% da população apresenta ansiedade. E foi justamente por causa disso que nasceu o Consultório Móvel de Psicologia. O atendimento móvel pioneiro foi criado pelo psicólogo Djalma Andrade. Ele diz que a ideia era antiga, mas se concretizou depois de uma brincadeira com uma paciente acamada. A nova modalidade desenvolvida para facilitar a vida de quem está em tratamento psicológico já circula há um mês pelas ruas de Salvador e oferece valores acessíveis. Uma média de 20 pessoas já foram atendidas no divã ambulante, que foi adaptado para oferecer um ambiente confortável e aconchegante ao paciente. Tudo aqui tem uma simbologia, Pensamos basicamente, nessa questão para trazer o melhor para o nosso paciente que nos procura, com suas necessidades. Bom dia. A Universidade Federal Fluminense vai realizar no próximo dia 4 de setembro a primeira mostra Cineciências, produção, integração e socialização de conhecimentos científicos por meio de filmes educativos para a comunidade acadêmica. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos o professor Luiz Andrade, coordenador do Laboratório de Audiovisual Científico e organizador do evento. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, Maurício. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para poder falar da mostra. Fala um pouquinho como é que vai ser essa mostra, professor. A mostra foi pensada mais ou menos em 3 momentos. Um primeiro momento que é mini-conferências, abordando temas que articula educação, ciência e cinema. E um segundo momento, que vai ser na parte da tarde, a gente vai ter uma oficina de cinema e também uma mostra dos filmes, ou seja, alguns filmes produzidos na própria instituição e, recentemente, a gente abriu para outras instituições de pesquisa e outras universidades. É uma oficina voltada de uma forma prática, por exemplo, quem quer produzir um filme pode ir lá para trocar uma ideia? A ideia, você sabe que fazer cinema ou uma oficina de cinema levaria meses, anos de formação. Mas o que a gente quer
assim, oportunizar ou dar oportunidade para algumas pessoas experimentar o que é uma narrativa fílmica. Então, a ideia a gente coloca, assim, oferece 2 conceitos científicos e, de alguma forma, cria um desafio para o pessoal que vai fazer a oficina, transformar esse conhecimento científico numa abordagem cinematográfica. Um pouco essa é a ideia. E para garantir assim a grande acessibilidade para todos, né, vai ter a participação de intérpretes de Libras. Né? Eu faço parte de um curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão, e isso é uma temática fundamental, não só para a questão desse mestrado, mas de uma forma dos movimentos sociais, de uma forma da sociedade como um todo, criar formas de acessibilidade. E, portanto, a gente foi contemplado assim, por voluntários, pessoas que vão participar de fazer a tradução imediata, a tradução simultânea das mini-conferências para a língua brasileira de sinais. Então, quem está assistindo aqui o visual pode ir lá conferir. Pode ir lá. E a gente tem a oportunidade, talvez, de transmitir também ao vivo. Vai ter alguma gravação ao vivo e isso vai facilitar ainda mais a questão da acessibilidade, porque a pessoa pode ir não só presencial, mas até de sua própria casa. Os filmes educativos, eles ajudam também na acessibilidade? Podem contribuir para aumentar a consciência e facilitar? O cinema tem um apelo muito grande, afetivo muito grande. E o cinema é uma estratégia importante para transformar conteúdos científicos muito herméticos, muitas vezes densos, de uma forma mais palatável, de uma forma para o grande público. Então, essa é um pouco quase do objetivo principal dessa mostra, dessa primeira mostra UF Cine Ciências, que é socializar o conhecimento científico. Eu não preciso repetir isso, mas, de repente, vale a pena repetir isso. A grande maioria da pesquisa básica e também aplicada que ocorre no país é produzida nas universidades. E nos institutos de pesquisa também. Nós vivemos agora, só para exemplificar, a questão da epidemia de Zika. E o que aconteceu no Brasil foi fantástico, porque todas as instituições, o Sistema Único de Saúde, os institutos de pesquisa, todos os pesquisadores, médicos, profissionais de saúde, se uniram de corpo e de alma para tentar resolver o problema, e o Brasil chegou a produzir conhecimento e ser hoje considerado o segundo país que mais produz conhecimento, e a gente quase, de alguma forma, conseguiu abrandar ou pelo menos produzir bons argumentos e produzir uma cooperação para resolver o problema. Isso é um exemplo da importância da pesquisa, e isso é um exemplo de como isso deve ser mantido, a universidade deve ser mantida até para a questão intelectual mesmo e soberania nacional. Isso faz parte também do trabalho que o senhor realiza no laboratório que o senhor coordena, né, na produção desses filmes. Isso faz parte, porque eu falei de Zika, porque a gente teve a oportunidade de fazer um filme educativo. Eu tenho uma série chamada Quem Foi Que Disse? E nós fizemos um filme, Quem Foi Que Disse?, sobre essa tal de Zika, e fizemos toda a trajetória da epidemia, mostrando os principais protagonistas que estavam no momento correto e com a formação correta para identificar o vírus, para mostrar isso, para no Nordeste fazer a primeira... colocar a questão de uma forma inteligível para não assustar a população, mas, por outro lado, para chamar atenção e para essa cooperação científica. E tem agora, eu assisti até recentemente pela própria TV Brasil, um programa sobre doença de Chagas. Então, uma doença que foi descoberta por Carlos Chagas em 1907, depois, e essa é uma das doenças negligenciadas. E a gente está fazendo um filme agora sobre doença de Chagas, e vocês fizeram um belo documentário, acho que é Caminhos da reportagem sobre doença de Chagas. A gente está fazendo um filme. Isso é importante porque o que você pensa que já acabou, que não tem mais essa contaminação vetorial, ou seja, o vetor sugando o sangue, mas tem todo o norte do país. E tem uma contaminação que é por alimento. Muitas vezes, ao comer um açaí que não está bem lavado, alguma coisa, se contamina, contaminação oral. E como o país é muito grande, o cinema, muitas vezes o audiovisual, muitas vezes uma coisa da televisão, pode facilitar um pouco na questão mesmo
fundamental, que é a educabilidade, e isso é acessibilidade, eu diria, passa pela divulgação séria, com um trabalho assim, bem feito. Professor, então o cinema acaba ajudando a divulgar toda essa produção científica das universidades. O cinema leva isso para o grande público, né? Então, essa é a ideia. Por isso que o objetivo principal da mostra é a socialização do conhecimento científico através ou por meio do cinema. Mas tem outros objetivos paralelos ou que desdobra disso. Um é inventariar a produção interna, outro é formar público, formar quadro e, portanto, a questão das oficinas, e o outro é formar redes de cooperação entre as próprias pessoas, professores e alunos que produzem esse tipo de atividade na universidade. No meu laboratório, assim, eu tive apoio do CNPq, tive apoio da FAPERJ e da própria instituição, e hoje a gente começou, assim, estamos fazendo filmes sobre várias temáticas, entre elas Zika, um filme sobre Vital Brasil, sobre doença de Chagas. É um pouco essa a nossa motivação. E quem quiser participar da mostra, como é que faz? Tem uma inscrição que já está colocado procurando labaciencias.com. É um site onde tem toda a programação. As pessoas que quiserem assistir, é gratuito, pode ir assistir. Talvez a oficina vai ser mais restrita, aí tem que fazer uma inscrição prévia. Mas sejam bem-vindos. Só reforça a data, então, por favor. 4 de setembro. Tá certo, professor, lá no campus da UF, né? Isso, campus da Praia Vermelha da UF. Tá certo, professor. Sucesso na mostra. Muito obrigado pela participação aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.